Olá, voltamos agora para a continuidade do nosso projeto Brasil, Coração do Mundo e Pacto do Evangelho. Agora começaremos com o primeiro capítulo, cujo título é O Coração do Mundo. O mundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. Desde as pregações de Pedro, o eremita, aqui tem uma nota de rodapé, eremita Pedro de Amiens, nasceu em 1050 e morreu em 1115. Foi um monge francês e um dos principais pregadores da primeira cruzada. Até a morte, então, desde a pregação de Pedro, o eremita, até a morte do rei Luís IX, diante de Tunis, acontecimento que colocara um dos derradeiros marcos na Guerra das Cruzadas, às sombras da Idade Medieval, confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Foi após essa época, no último quartel do século XIV, se compreende 1375 a 1400. O Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Anjos e tronos lhe formavam a corte maravilhosa. Dos céus à terra foi colocado outro símbolo da escada infinita de Jacó, formado de flores e de estrelas cariciosas, por onde o Cordeiro de Deus transpôs as imensas distâncias, clarificando os caminhos cheios de treva. Mas se Jesus vinha do coração luminoso das esferas superiores, trazendo nos olhos misericordiosos a visão de seus impérios resplandecentes, e na alma profunda o ritmo harmonioso dos astros, o planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias de lama da impaciência e do orgulho das criaturas humanas, e repletas de espinhos da ingratidão e do egoísmo. Embalde seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu Evangelho, em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um de seus últimos enviado à face da orbe terrestre. No coração da Úmbria havia cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. De Francisco de Assis só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade. Os pecados do mundo, como novos lobos de Gúbio, haviam nascido outra vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas, roubando às criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. Eliu, disse a voz e meiga do mestre, onde os seus mensageiros encarregados dos problemas sociológicos da Terra. Olha, Eliu é encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Disse o mestre, meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere à lição do meu Evangelho. Por toda parte é a luta fratricida como polvo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como Caíns desvairados. Todavia, replicou o emissário solícito, como se desejasse desfazer a impressão dolorosa e amarga do mestre. Esses movimentos, Senhor, intensificaram as relações dos povos da terra, aproximando o Oriente e o Ocidente, para aprender a lição da solidariedade nessas experiências penosas. Novas utilidades da vida foram descobertas. O comércio progrediu além de todas as fronteiras, reunindo as pátrias do orbe.
Sobretudo, devemos considerar que os princípios cristãos, empreendendo as iniciativas daquela natureza, guardavam a nobre intenção de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Mas, retrucou tristemente a voz compassiva do cordeiro, qual o lugar da terra que não é santo? Perguntou Jesus para Eliú. Em todas as partes do mundo, por mais recônditas que sejam, para a bênção de Deus, convertida na luz e no pão de todas as criaturas. Era preferível que Saladino, tem uma nota de rédito para Saladino, nota do Espírito, Salah ad-Din Youssef ibn Ayyub, nasceu em 1138 e morreu em 1193. Foi um sultão do Egito e da Síria. Então, voltando, era preferível que Saladino guardasse para sempre todos os poderes temporais da Palestina a que caísse um só dos fios de cabelo de um soldado numa guerra incompreensível por minha causa, que em todos os tempos deve ser a do amor e da fraternidade universal. Deixa eu baixar mais aqui um pouquinho o som. Tá ok. E como se a sua vista devassasse todos os mistérios do porvir, continuou o mestre. Infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão dolorosa situação. Aos feudos de agora seguir-se-ão as coroas poderosas, e depois dessa concentração de autoridade e de poder serão os embates da ambição e da carnificina da inveja e da felonia, pelo predomínio dos mais fortes. A amargura divina empolgara toda a formosa assembleia de querubins e arcanjos. Foi quando Eliú, para renovar a impressão ambiente, dirigiu-se a Jesus com brandura e humildade. Disse ele: Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderias instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. E a caravana fulgurante, deixando um rastro de luz na imensidade dos espaços, encaminhou-se ao continente que seria mais tarde o mundo americano. Dá para entender, né? Então, agora, como diz aqui no último quartel do século XIV, quer dizer, a partir de 1375 a 1400, certo? Já foi projetada a descoberta do continente americano, como está escrito aqui, Humberto de Campos. Né? O Senhor alcançou aquelas matas virgens e misteriosas, enquanto as aves lhe homenageavam a inefável presença com seus cantares harmoniosos. As flores se inclinavam nas árvores ciclópicas, aromatizando-lhes a eternizadas sendas. O perfume de mar casava-se ao oxigênio agreste da selva bravia, impregnando todas as coisas de um elemento de força desconhecida. No solo eram os silvícolas humildes e simples, guardando uma era nova para o seu largo potencial de energia e bondade. Então Eliú, Jesus, com toda a sua equipe, já estava no grande continente americano, já encontrando lá os índios dos norte-americanos, do sul, todo o continente, vamos dizer, estava coberto de pessoas. Cheio de esperança e emociona-se o coração do mestre, contemplando a beleza do sublimado espetáculo. Eliú, pergunta ele, onde fica nestas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana?
o símbolo da redenção humana é a cruz, certo? Esse lugar de doces encanto, mestre, respondeu ele, né? Nestas terras novas, o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana. Certo. Aí ele responde, esse lugar de doces encanto, mestre, de onde se vêm no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios da terra, fica mais ao sul. Então ele provavelmente ele estava, vamos dizer, nas terras da América do Norte. E enquanto no seio da paisagem repleta de aroma e de melodias contemplava as almas santificadas dos orbes felizes, na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela terra nova, que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento, formando estrela rutilante no jardim das constelações de Deus, a mais importante de todos os símbolos. Mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção do seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus. Para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob esses céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Ele está falando de Portugal naquela época. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliú, sob a luz e misericórdia das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Consoante a vontade piedosa do Senhor, todas as suas ordens foram cumpridas integralmente. Então, esse aqui foi um decreto de Jesus para o Eliú. E está sendo cumprida até hoje. Esse é o motivo do Brasil espiritual, que todo o livro, por todo ele, nós vamos conseguir entender com profundidade. Daí a alguns anos, o seu mensageiro se estabeleceria na Terra. Em 1394, como filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lancaster, foi o herdeiro infante de Sagres, que operou a renovação das energias portuguesas, expandindo as suas possibilidades realizadoras para além dos mares. Então nasceu o infante Dom Henrique, que era o Eliú, né? O Eliú já reencarnou como infante Dom Henrique, amando de Jesus, para começar a trabalhar com as grandes navegações. O elemento indígena foi chamado a colaborar na edificação da Pátria Nova. Almas bem-aventuradas, pelas suas renúncias, se corporificaram nas costas da África, flagelada e oprimida, e, junto a outros espíritos em prova, formaram a falange abnegada que veio escrever na terra da Santa Cruz, com seus sacrifícios e com seu sofrimento, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas,
que fincou as balizas das possessões espanholas, trazia já em seus contornos a forma geográfica do coração do Brasil. Então, nós sabemos que aqui o Brasil, com esse formato de coração, foi um projeto de Cristo, né? Administrado inicialmente por Elio, certo? E depois, nos próximos capítulos, nós vamos entender com mais profundidade como é que a história do Brasil vão se construindo no olhar espiritual, do céu para a terra. Ok? Até a próxima.